Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o mistério da Eucaristia. Nós estamos, nessa semana, vendo o Catecismo do Concílio de Trento, número 49, parágrafo 49, parágrafo 54, nosso 59º encontro. Vamos trabalhar, neste dia, a Eucaristia, o tema, a Eucaristia produz na alma os mesmos efeitos que o vinho e o pão no corpo. Estamos lá no número 49, vamos trabalhar o parágrafo 49 e vamos até o parágrafo 54. Então vamos trabalhar o primeiro tema que encontramos. A Eucaristia comunica a graça para sustentar a vida divina. A vida divina a partir daquele que a recebe. Ele é cristificado porque o efeito da Eucaristia, quando a pessoa comunga, faz com que a pessoa se torne esse Cristo. Ela é portadora de Cristo, é um Cristóforo. E sendo portadora de Cristo, ela é sustentada por essa vida divina. Ora, se por Jesus Cristo vieram a graça e a verdade, é preciso que uma e outra se derramem na alma de quem, com retidão, com piedade, recebe aquele que disse de si mesmo: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Sem dúvida alguma, quem toma este sacramento com fervor e piedade, de tal maneira, acolhe dentro de si o Filho de Deus, que se integra em seu corpo como um membro vivo, de acordo com o que está escrito: aquele que me toma por alimento viverá por minha causa. Se nós pudéssemos meditar a sublimidade desta realidade, de que a partir do momento em que nós nos alimentamos de Cristo, nós já não vivemos mais para nós, mas vivemos para aquele que nos amou e se entregou por nós e se fez nosso alimento. Viveríamos totalmente essa graça, que não queríamos em nenhum momento participar de outra realidade, senão dessa graça de estar totalmente imerso na divindade, nos Filhos de Deus. Da mesma forma, o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Num comentário dessa passagem, ponderava São Cirilo. O verbo, é São Cirilo de Alexandria, seu comentário sobre São João. O verbo de Deus, em se unindo à própria carne, deu-lhe a virtude de vivificar. Somos vivificados a partir dessa comunhão. Em nós age essa vida divina. Portanto, nada é mais concetâneo de que ele se una aos nossos corpos de um modo misterioso, mediante a sua sagrada carne e o seu precioso sangue, que recebemos no pão e no vinho, pela bênção vivificante, isto é, da consagração. A consagração nos dá acesso a essa realidade desse corpo e desse sangue de Cristo, que nos faz não mais senhores de nós mesmos, mas unidos a Cristo, onde Cristo se torna o Senhor nosso, plenamente nosso. É Ele que é a razão da nossa esperança, da nossa fé, é Ele que nos conduz a partir de então.
Parágrafo 50. Como se diz que a Eucaristia confere a graça? A Eucaristia, ela, pelo fato de ser Eucaristia, ela é portadora dessa graça e confere a graça de quem comunga. Devem os pastores observar que isso não é para se entender, como se não fosse preciso adquirir antes o estado de graça, quando alguém quer receber este sacramento de maneira real e frutuosa. Então, cabe à missão dos pastores ter esta atenção diante da Eucaristia, de instruir esta Eucaristia. Então, ele diz, devem os pastores observar que isto não é para se entender. Que é um mistério, né? Como se não fosse preciso adquirir antes o estado de graça. Então, essa realidade, essa disposição à graça para receber a Eucaristia, estar em estado de graça. Quando alguém quer receber este sacramento de tal maneira real e frutuosa, receber no estado de graça, o efeito sacramental é muito maior. Assim, como a um cadáver nada aproveita o alimento natural, assim também é coisa vista que os sagrados mistérios não aproveitam, de modo algum, a alma que esteja privada da vida sobrenatural. A presença das espécies de pão e de vinho indica também que eles foram instituídos não para restituir, mas para conservar a vida da alma. É para vivificar, é vivificante. Né? Porque o pão, ele conserva a vida do ser humano, porque alimenta a vida do ser humano. Né? Mas agora, a Eucaristia é a vivificação da vida espiritual, né? Da vida da alma. Há razões para assim falarmos. A graça primeira, com a qual devem estar previamente ornados todos aqueles que se atrevem a tocar com a boca a Sagrada Eucaristia, né? Então, essa questão da graça, para não comer e beber em sua própria condenação, então se deve comungar em estado de graça, ela não é dada a ninguém que não tenha pelo menos o desejo e a intenção de receber este sacramento. A pessoa tem que ter vontade de receber, porque é aquilo que Santo Agostinho fala, ex opere operate, ex opere operandi. Ex opere operato, ex opere operandi. O sacramento age por si só, é uma graça sacramental. Mas o efeito sacramental só existe se a pessoa quer receber esse sacramento, para que o efeito realmente aconteça. Então, ex opere operandi. Então, essa realidade de ter vontade de receber o sacramento. Pois a Eucaristia é o fim de todos os sacramentos, é o cume ápice da Igreja, é o emblema da mais estreita unidade da Igreja, faz a unidade da Igreja. E fora da Igreja, ninguém pode conseguir a graça, porque essa graça sacramental é dada pela Igreja na Eucaristia. Um segundo tema, a Eucaristia fortalece e deleita a alma. Então, estamos no parágrafo 51. Outra razão. O alimento espiritual não só conserva o corpo, mas também o faz crescer numa dimensão espiritual. Ao paladar, proporciona-lhe todos os dias novos prazeres e regalos. É o que também faz o alimento da Eucaristia. Não só sustenta a alma, mas dá-lhe também novas forças. Faz com que o espírito se deixe enlevar cada vez mais pelo gosto das coisas divinas. Se abre às coisas do alto. Está aberta às coisas dos altos. Saborear as coisas cada vez maiores desse processo, desse crescimento na vida espiritual. Por conseguinte, razões há para se dizer, com toda justeza e verdade,
que este sacramento confere a graça por excelência. É por isso que jamais um padre deve passar um dia sem celebrar a Eucaristia, porque o seu ministério vive desta Eucaristia. E ele se alimenta dessa Eucaristia não só em função de conservar o seu corpo, mas também de fazê-lo crescer dentro do serviço, ministério que lhe foi constituído. Como também aqueles que participam da Eucaristia, né, todos aqueles que têm necessidade dessa Eucaristia diária, essa função desse crescimento espiritual, né, cuja Eucaristia é esse alimento. Essa Eucaristia diária ela é fundamental para aqueles que querem crescer nessa vida de espiritualidade e de santidade. Por conseguinte, razões há para se dizer com toda justeza e verdade que este sacramento confere a graça por excelência. Com fundamento, pode comparar-se ao maná, uma analogia, no qual se experimentava a suavidade de todos os sabores. Ali se faz uma analogia ao maná, mas a realidade da Eucaristia é superior ao maná, porque ali na Eucaristia nós temos o próprio Cristo vivo, seu corpo, sangue, alma, divindade. Um terceiro ponto. A Eucaristia extingue as faltas veniais e restaura as forças da alma. Então, ela exige o estado de graça, mas ao mesmo tempo ela é capaz de extinguir as faltas veniais. Então, parágrafo 52. Não devemos tampouco duvidar que a Eucaristia tem por efeito remitir e apagar os pecados mais leves. Né? Realmente isso acontece. Pecados veniais, como se diz de ordinário. O que a alma perde pelo ardor das paixões, quando comete pequenas faltas em matéria leve, a Eucaristia lhe restitui integralmente pela eliminação das próprias faltas menores. Então, a Eucaristia também ela consegue perdoar os pecados leves, veniais. Para não nos afastarmos da comparação feita, isso tem analogia com o processo pelo qual sentimos o alimento natural aumentar e refazer aos poucos as calorias que se gastam e perdem em combustão diária. Então, ele está fazendo aqui também uma nova analogia. Se no nosso corpo, né, como ele está comparando, né, pelo qual sentimos o alimento natural aumentar e refazer aos poucos as calorias que se gastam e perdem combustão diária, também a Eucaristia aumenta e refaz a vida do ser humano. Porque o ser humano não é perfeito completo, ele sempre carrega dentro de si as suas realidades pequenas, os seus pequenos pecados, as suas falhas. Mas ali nós temos na Eucaristia essa capacidade de fortalecer-nos para poder continuar, né, a nossa caminhada. A Eucaristia, em nenhum momento, ela vai apagar os pecados mortais. Estes precisam ser trabalhados nas confissões. Isso é no sacramento da reconciliação. Dentro do sacramento da reconciliação, a confissão. Mas ter essa em vista de que, porque por necessidade da pessoa comungar para ter forças para poder crescer na graça, também vem esse efeito da Eucaristia de perdão dos pecados veniais. Assiste-lhe, pois, toda razão quando Santo Ambrósio diz deste celestial sacramento: toma-se este pão de cada dia para remediar as fraquezas de cada dia, as coisas diárias, as fragilidades diárias. Isto, porém, só tem aplicação aos pecados em que a alma se não deixa levar a um consentimento plenamente voluntário.
Então, são questões involuntárias, pequenas realidades involuntárias, os pecados veniais. Parágrafo 53. Os mistérios eucarísticos possuem ainda a virtude de conservar-nos puros e limpos de pecados mortais, indenes nos assaltos das tentações, premunindo a alma com uma espécie de remédio celestial, para que o veneno de alguma paixão mortífera não a possa facilmente contagiar e corromper. Ela nos dá forças para vencermos os pecados mortais. Então, quanto mais nós nos aproximamos da comunhão, mais forças nós temos, pela graça divina, para podermos vencer esses pecados. Esse discernimento fundamental que nós temos de fazer na nossa vida como cristão, de aproximar-nos da Eucaristia sempre fortalecidos e assim podermos trabalhar para evitar esses pecados. Por isso mesmo, como nos atesta São Cipriano, quando os tiramos da época... Por isso mesmo, como nos atesta São Cipriano, quando os tiranos da época arrastavam arbitrariamente os fiéis aos suplícios e à pena de morte, ao martírio, por terem confessado a sua fé cristã. Era antigo costume da Igreja administrar-lhes os bispos o sacramento do corpo e sangue de nosso Senhor, para que os mártires não desfalecessem nessa luta pela salvação, mas fossem fortalecidos, tivessem forças para não renunciar à fé, assoberbados talvez pela veemência das dores. Então, a Eucaristia lhes dava essa persistência de jamais renunciar à fé, de manter-se íntegros e firmes na fé, para não deixar ser vencidos pelas dores, pelos sofrimentos. A Eucaristia sustentava essas pessoas. Por isso, aqueles que eram sentenciados pelos imperadores romanos, eles recebiam a Eucaristia para continuarem sendo firmes no propósito de manter a fé. Ademais, a Eucaristia refreia e modera as paixões da carne, pois na medida que vai abrasando os corações com o fogo da caridade, abafa necessariamente os ardores da má concupiscência. E um segundo ponto, a Eucaristia nos abre as portas da glória eterna. É o último parágrafo que nós vamos falar hoje, o parágrafo 54. Afinal, para exprimir numa só fórmula todos os frutos e graças deste sacramento, cumpre-nos dizer que a Sagrada Escritura é sumamente eficaz para nos conseguir a vida eterna, pois está escrito. Então, a Sagrada Escritura... houve um erro aqui. Afinal, para exprimir numa só fórmula todos os frutos e graças deste sacramento, cumpre-nos dizer que a Sagrada Eucaristia é sumamente eficaz para nos conseguir a vida eterna. É o alimento da vida eterna. É o alimento que nos prepara para o banquete do reino. Nos faz apto à eternidade. Pois está escrito: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pela graça deste sacramento, os fiéis gozam já em vida, enquanto eu vivo, da maior paz e tranquilidade de consciência. Chegado que for o momento de deixar o mundo, a sua morte, subirão para a eterna glória e bem-aventurança, fortalecidos pela sua virtude, pela virtude da Eucaristia. À semelhança de Elias, que, com o vigor de um pão cozido debaixo de cinza, caminhou até Horebe, a montanha de Deus.
Isso aqui é uma analogia com Elias. Podem os pastores desenvolver amplamente todas essas doutrinas, ou tomando a explicação do 6º capítulo de João, em que se mostram vários efeitos deste sacramento. Nós fizemos esse comentário já ao Evangelho de João, ou percorrendo os efeitos admiráveis de Cristo nosso Senhor, para evidenciar quanta razão temos de julgar muito felizes todos aqueles que o receberam em casa durante a sua vida mortal, ou recuperar a saúde ao tocarem as suas vestes ou a fímbria de sua túnica. Mas que muito mais felizes e venturosos somos nós, pois Ele não despreza de entrar em nossas almas quando comungamos. E venturosos somos nós, pois Ele não despreza de entrar em nossas almas, revestido de glória imortal. Porque nós comungamos o próprio Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Nós recebemos o Cristo imortal em nós quando comungamos, para lhes curar todas as feridas, para as unir a si mesmo, depois de tê-las ornado com os mais ricos dons de sua graça, através da Eucaristia. Se nós pudéssemos entender essa realidade, não iríamos mais participar da Eucaristia de forma sem atenção daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos participando. Este mistério da nossa vida inserido em Cristo. Às vezes nós encontramos até alguns padres dizendo que a celebração da Eucaristia é fria. Não, ela não é fria. Frias são aqueles que aproximam da Eucaristia sem encontrar sentido e motivação, sem encontrar a razão de se aproximar da Eucaristia, porque no vazio só pode encontrar o vazio. Mas é Cristo Jesus que quer estar presente no meio de nós. E quando nós encontramos com Cristo, nós já não somos mais capazes de pensar em nós, mas de pensar simplesmente naquele que nos amou e por nós se entregou. E deixou para nós esse memorial da sua paixão, seu corpo e sangue. Alimento para que possamos viver por meio dele. Que Cristo transforme nossa vida e nos faça cada vez mais transformados quando recebemos esta Eucaristia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.